No item 14, processo 48.500, 465, 2011-17. Recurso administrativo interposto pela empresa Borborema Energética S.A., em face do AI 99/2012 da SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência de reiteradas inadimplências quanto às liquidações financeiras no âmbito da CCE, bem como pelo não aporte das garantias financeiras devidas. Diretor-relator, Dr. André Peptoni. Portaria do Ministério de Minas e Energia, 361 de 2007, autorizou a empresa Borborema Energética a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da central geradora termoelétrica denominada UTE Campina Grande, com 164,24 MW de capacidade instalada e tendo atribuído-lhe o Ministério garantia física de 123,6 MW médios. E essa usina é localizada no município de Campina Grande, no estado da Paraíba. Pela correspondência 3.147, de dezembro de 2010, a CCE assinalou descumprimentos à obrigação do agente. E por referenciar aqui a CCE, eu aproveito para cumprimentar o presidente do Conselho da CCE, que se faz presente aqui no auditório, o Dr. Barata. Então, a CCE assinalou descumprimento a obrigações do agente, especificamente no tocante à inadimplência, com relação a liquidações financeiras, ao aporte de garantia no âmbito da Câmara, assim como penalidades não pagas. Esse descumprimento geraram um processo administrativo punitivo, que culminou com a edição da Resolução 2.909 e do Despacho 2.156, ambos de maio de 2011. E assim dizia os atos da ANEEL. 1. Aplicar a penalidade de revogação do ato de outorga que autorizou a Borborema Energética a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica. 2. Na hipótese de os montantes de energia contratados com a Chesf serem confirmados até 6 de junho de 2011, com solicitação de consequente recontabilização de tais montantes à CCE, ou a retomada da Borborema para a condição de adimplente no âmbito da CCE por meio da quitação de todos os seus débitos. Torna-se sem efeito o previsto no item 1 desse voto. Era a proposta do diretor-relator. Diante do que consta do subitem 2 da decisão, a SFF lavrou um auto de infração de número 99 de 2012, que estabeleceu uma multa de R$ 1.749.000, em decorrência de reiteradas inadimplências quanto à liquidação financeira do âmbito da CCE, bem como não aporte de garantias financeiras devidas. A tabela 1 apresenta a não conformidade. Então, nós tivemos duas não conformidades. Conformidade N1, que é não efetuar a liquidação dos débitos relativos às suas operações realizadas no mercado de curto prazo no âmbito da CCE, o que implicou o estabelecimento de uma multa de R$ 1.665.000, uma penalidade do grupo mais grave, do grupo 4. E a não conformidade 2 é não aportar garantias financeiras ou aportá-la parcialmente, é uma penalidade do grupo 1, que implicou uma multa de R$ 83.000. A não conformidade N1, ela trata do descumprimento ao artigo 17, inciso 1 da Convenção de Comercialização, que foi instituída pela Resolução Normativa 109 de 2004, bem como dos procedimentos de comercialização de liquidação financeira por não efetuar a liquidação dos débitos relativos às suas exposições realizadas no mercado de curto prazo no âmbito da CCE. Já a não conformidade N2 trata de descumprimento ao artigo 17, inciso 1 e 3 da Convenção, bem como dos procedimentos de comercialização que diz respeito ao aporte de garantias financeiras. Em 6 de setembro de 2012, a Borborema interpôs recurso contra o AI da SFF, o AI de número 99, pleiteando a reconsideração da decisão e alegando o seguinte. Primeiro, que a crise financeira de 2008 foi totalmente inesperada, grave e de cunho eminentemente monetário, prejudicando a obtenção de financiamento necessário à implantação da usina. Segundo, que o empreendedor diligenciou esforços no sentido de equacionar dificuldades que enfrentava, mediante a venda de ativos próprios e a recomposição de lastro em transição celebrada com a Chesf. E terceiro, alega o empreendedor que a punição imposta pela ANEEL possui total falta de razoabilidade e desproporcionalidade, dado que, além de não se oferir vantagem com o evento, não houve prejuízos ao mercado e aos consumidores, posto que os valores em aberto foram devidamente recontabilizados e quitados, com todos os acréscimos legais pertinentes perante a CCE, e a garantia física foi recomposta. Em 26 de dezembro de 2011, a SFF, em juízo de reconsideração, manteve na íntegra a penalidade aplicada por entender caracterizada a infração. É o relatório.
Procuradoria. Esse caso aqui é idêntico a um caso que foi julgado pela diretoria 2 semanas atrás, que é o caso da Maracanaú. Lá era o auto de infração 98/2012, aqui nesse processo 99/2012. A Procuradoria mantém as mesmas considerações que fez naquela ocasião, né, que não viu demonstrada a onerosidade excessiva que poderia causar um desequilíbrio nessas relações contratuais, como alegado pela empresa aqui, Borborema, né. Por isso a Procuradoria opina pela presunção de legalidade do auto de infração aplicado pela SFF. Esta relatoria conhece do recurso, eis que atendidos os critérios de admissibilidade estabelecidos na Resolução 63 de 2004. Quanto à alegação de que as inadimplências verificadas ocorreram exclusivamente por fatores estranhos à sua vontade, sendo esses decorrentes da crise econômica global vivenciada no segundo semestre de 2008, ressalta-se que a recorrente reiterou argumentos apresentados e refutados nos autos pela SFF. As dificuldades enfrentadas por ela, em razão da crise financeira, não se amoldam à hipótese prevista no artigo 393 do Código Civil, que trata de responsabilidade por prejuízo resultante de caso fortuito ou força maior. Desse modo, não deve prosperar a pretensão da recorrente, uma vez que flutuações cíclicas no ritmo da atividade econômica acompanham o risco do negócio, não constituindo fato imprevisto, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Em relação à diligência da recorrente no sentido de equacionar as dificuldades por ela enfrentadas e a total falta de razoabilidade e desproporcionalidade que alega a Borborema da punição imposta, verifica-se que apenas adotou medidas efetivas para se reverterem as inadimplências constatadas após a ação dessa diretoria colegiada, no sentido de aplicar a penalidade de revogação de autorização. Extrai-se do juízo de reconsideração proferido pela SFF o seguinte: conclusivamente, a fiscalização não faz jus ao reconhecimento de qualquer circunstância atenuante, pois que jamais agiu de maneira espontânea, proativa e responsável para corrigir as não conformidades, deixando apenas para tomar providências tendentes ao arquivamento do termo de intimação número 2, após a deliberação colegiada que culminou na revogação do ato de outorga da fiscalizada. Com efeito, entende-se que a pretensão da recorrente deve ser novamente repelida, sob pena de instaurar-se cenário de insegurança jurídica no mercado, ao admitir-se, por exemplo, que agentes atuantes no âmbito da CCE pudessem ficar inadimplentes por longas datas, assim prejudicando todos os demais credores e envidassem esforços para corrigir e reverter a inadimplência quanto mais, somente após ser deliberada a revogação de sua autorização pelo colegiado da ANEEL. Analisados os autos, conclui-se que na fixação da multa foram valorados os dados pertinentes, não deixando de ser considerados os argumentos da autorizada, há, portanto, imparcialidade na motivação e na definição da multa administrativa. Nesse sentido, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.465/2011, dígito 17, voto por conhecer do recurso interposto pela Borborema em face ao auto de infração 99 da SFF, para no mérito negar-lhe provimento, mantendo a multa aplicada, e o valor da multa deve ser atualizado nos termos da legislação vigente ao voto. Ok, em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito então decidiu por conhecer do recurso interposto pela Borborema Energética S.A. em face do auto de infração 99/2012 lavrado pela SFF para no mérito negar-lhe provimento, mantendo a multa no valor de R$ 1.749.185,59.